Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores! Eu sou a professora Daiane, conhecida como Tia Dai, e faço parte da educação infantil da rede municipal de Goiânia. Sejam bem-vindos mais uma vez aqueles que estão nos assistindo pelo canal 51 da página do Facebook e que estão nos ouvindo pela Goiânia FM. Vamos começar mais uma aula, mas antes é hora de agradecer a Deus. Vamos lá? Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. E o tema da aula de hoje é linguagem cênica. Vamos criar com o corpo gestos de sentimentos, emoções e sensações. Vamos iniciar a nossa aula com uma história bem interessante. Presta atenção, é hora da história. E a história de hoje é a história do monstro das cores. Este aqui é o monstro das cores, mas ele não acordou bem hoje. Sabe por quê? Ele acordou com os seus sentimentos todos bagunçados. Suas emoções estão todas misturadas. E agora? O que é que podemos fazer para ajudar o monstro das cores? Deixa eu pensar. Tive uma ideia. Que tal se nós separarmos os sentimentos, as emoções deles em potinhos? Olha, cada sentimento, cada emoção tem o seu lugar. Então, a gente pode separar o potinho da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e da calma. Vamos lá? Quando estamos alegres, nós pulamos, nos divertimos, brincamos e sorrimos bastante. Ficamos alegres como o sol e as estrelas. Quem sabe me dizer a cor do sol? A cor da alegria é... Vamos descobrir! Qual será a cor da alegria? A cor da alegria é a cor amarela. E quando estamos tristes,
sentimos vontade de se esconder, vontade de chorar. A gente não quer fazer nada, sempre sente saudade de algo. A gente chora, chora. Qual será a cor da tristeza? Vamos descobrir qual é a cor da tristeza. Azul é a cor do monstrinho que está triste. E quando estamos com raiva, é assim, ó, que nós ficamos vermelho de raiva, querendo até descontar em alguém. A raiva, ela é assim, vermelha. Essa é a cor da raiva. E quando a gente sente medo, é assim que a gente fica. Quer passar o tempo todo lá, ó, escondidinho, sem ninguém encontrar a gente, embaixo do cobertor. E a gente sente medo do escuro. Qual será a cor do medo? A cor preta é a cor do medo. Mas calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Respira. A calma, ela é assim, como as árvores e as folhas. Qual será a cor da calma? A calma tem a cor verde, que é a cor das árvores e das folhas. E agora que nós já organizamos as emoções e os sentimentos do monstrinho, como será que ele ficou? Eu acho que ele ficou com uma cor diferente. Olha, ele ficou rosa. Ô tia Dai, e cadê o potinho rosa? O potinho rosa, ele não cabe esse sentimento aqui, ó, que o monstrinho está sentindo. Sabe por quê? Porque o monstrinho rosa está sentindo amor. E amor é um sentimento muito grande que a gente deve, ó, guardar no nosso coração. Nosso coração deve estar sempre cheio de amor. E nós precisamos espalhar amor por todos os lugares. E agora que vocês já aprenderam os sentimentos e as emoções, vamos dançar com os monstrinhos das cores? Cada emoção tem o seu lugar. Se me sinto triste, posso até chorar. Se eu sinto raiva, espero ela passar. Enquanto a raiva não passa, posso respirar. Cada emoção tem o seu lugar. Se estou contente, posso me alegrar. Se eu sinto medo, no pote posso guardar. Se tenho coragem, o medo enfrentar. Cada emoção tem o seu lugar. Se me sinto triste, posso até chorar. Se eu sinto raiva, espero ela passar. Enquanto a raiva não passa, posso respirar. Cada emoção tem o seu lugar. Se estou contente, posso me alegrar. Se eu sinto medo, no pote posso guardar. Se tenho coragem, o medo enfrentar. É hora da atividade. E a atividade de hoje será, preste atenção, você vai gravar um áudio lá no grupinho do WhatsApp da sua turminha, vai gravar um áudio para a sua professora ouvir como você está hoje. Você está feliz? Está triste? Como você está hoje? Eu estou feliz. E você?
vírus não te pegar, você tem que se cuidar. E as mãozinhas com água e sabão, você sempre vai lavar. Até amanhã! Olá, você que está aí me assistindo e você que está me ouvindo através da rádio, sejam todos bem-vindos. Aqui é o seu professor William César, sou professor de Ciências da Natureza. Hoje eu vou ensinar para você, meu aluno que está me assistindo. Sim, você do quarto ano, seja bem-vindo e bem-vinda a assistir essa aula. Hoje vamos trabalhar cadeias alimentares simples e micro-organismos. Você vai aprender a importância do oxigênio, da umidade, temperatura. Para o quê? Para a existência de decompositores. Você vai ver até na cadeia alimentar onde está localizado esses seres. Também você vai aprender a importância dos fungos e bactérias para o equilíbrio ecológico. Então, vamos lá, bora começar? Espera. Mas antes, fica o aviso. Use máscara, lave as mãos com água e sabão e utilize o quê? O álcool em gel. Se cuide, previna-se contra o Covid-19 e assim você vai estar também protegendo quem você ama, quem está perto de você. Tá certo? Fica o aviso. Agora vamos para a aula. Bora! Então vamos começar com essa pergunta. O que é uma cadeia alimentar, turminha? Então uma cadeia alimentar é o que? Uma sequência de transferência de energia, onde mostra os animais que se alimentam um dos outros e assim vai adquirindo energia e matéria. Veja só essa figura aqui, ó, que mostra uma cadeia simples, né, com poucos elementos. Então é composta por produtores, por consumidores primários e secundários e o que? Por último, decompositores. Justamente o foco desse estudo são eles. Então, quem é o produtor? O produtor é aquele que produz seu próprio alimento. E a setinha mostra para onde vai a energia, para onde vai a matéria. Então, o capim, que é o produtor, ele vai ser alimentado por quem? Vai alimentar quem, melhor dizendo? A vaca. E a vaca ela acaba se tornando o quê? Como consumidor primário. É que come o produtor. Aí a vaca, beleza, vai alimentar quem? Os seres humanos. Que aqui vai se enquadrar como consumidores secundários. Quando os seres humanos morrem, ele vai o quê? Ser decomposta a carne dela, né? Então vai virar o quê? Vai virar resíduos. Então quem vai fazer essa tarefa é os fungos e bactérias. Vai decompor aquela matéria que está morta. Então essa é a ideia principal que você tem que ter. Vamos para o próximo slide. Está aqui a cadeia alimentar. Você vê que tem mais consumidores. Aí eu vou mostrar a partir do produtor. O que é o produtor? É que produz seu próprio alimento. Né? São as plantas, né? São as algas. Aí vem consumidor primário, é que se alimenta dos produtores. Né? Nessa figura aqui você viu que era a vaca, né? Que come planta. Aqui você vê que é o gafanhoto. Aí continua. Quem come o gafanhoto? Olha a setinha, ela mostra. É o que? O consumidor secundário. Primário é ele, secundário é que se alimenta do primário. E assim por diante. Quem come agora o sapo é a cobra, consumidor terciário. Primário, secundário, terciário. Quem se alimenta da cobra, a setinha mostra. A águia, né? Ou o gavião aqui, não sei. Que é o que? O consumidor final, porque ninguém come ele. Ninguém se alimenta dele. Menos os decompositores. Sim, decompositores se alimentam dele quando ele morre. Né? Então aqui mostrando novamente uma cadeia. E o nosso foco, eu vou repetir, é o que? Os decompositores. Que no caso serão o que? Os micro-organismos. Vamos lá, vamos saber primeiro o que são os micro-organismos. Próximo slide. Está aqui a pergunta que eu fiz. Justamente aqui ilustra uma bactéria ou conjunto de bactérias, né? Você vê que são várias. Você observa aqui na figura o formato dela, a forma dela.
Não vamos dar detalhes, porque não vamos estudar sobre bactérias, mas sim a atuação delas, juntamente com os fungos, no processo chamado decomposição. Turminha, ó, preste atenção, e você que está me ouvindo também. Tá lá, tem um animal morto no meio do mato. Então os fungos e as bactérias vão lá, se apropriar daquele corpo, absorver os restos de nutrientes que tiver e vai liberar o quê? Sais e outros elementos, né, para o meio ambiente. Isso vai servir de quê? Vai ser essencial para a manutenção da vida. É como se fosse uma reciclagem natural. Eles vão aproveitar aqueles restos e vão utilizar para outros fins, como, por exemplo, liberação de nutrientes como nitrogênio, gás carbônico. E esse nutriente, como o nitrogênio, vai servir o quê? Para a plantação, para as plantas. As plantas precisam do nitrogênio para crescer. Então você vê a importância desses animais na vida animal. A importância dos seres decompositores. Você viu a resposta dessa pergunta, alguns detalhes no slide anterior, que eu falei que é responsável pela decomposição, né, da matéria, liberando nutrientes e sais. Então aqui vai mostrar exemplos da ação das bactérias decompositoras, por exemplo, no fermento biológico. Então você quer fazer a massa da pizza ou então do bolo, do pão crescer, você vai usar o quê? Bactérias, né, que é o fermento biológico. No nosso intestino delgado, a ação de bactérias para decompor o quê? Os alimentos que a gente digere. Para ficar mais fácil, para que o nosso intestino ele possa absorver aqueles nutrientes de forma muito mais tranquila. Também você observa a ação de bactérias aqui, ó. Aqueles que é resultado das bactérias. Esse tipo um mioma, tipo uma massa, assim, um aumento, né, exponencial do... Está aqui. A pergunta, né, foi feita para vocês, né, qual a importância dos seres decompositores. A gente viu uma parte da resposta, né, que justamente, né, para liberar o quê? Sais e nutrientes. E no dia a dia a gente vê isso e ao mesmo tempo não vê. Por exemplo, o fermento biológico está aqui na figura. Você pode observar. São bactérias que vão fazer o quê? Que o pão, a massa da pizza, o bolo, ele cresça, né? Ele fique, né, com mais volume. São bactérias que fazem isso. No nosso organismo aqui, ó, no intestino delgado, lá tem bactérias que nos ajudam a digerir o alimento. Então, isso vai facilitar quem? A nossa digestão. A gente não vai ter problema com respeito a isso, porque a bactéria está lá ajudando a gente. E para fixar os nutrientes, também são bactérias. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é consequência da bactéria, esses nódulos, né, a gente chama nódulos. Então, a bactéria está lá, o nitrogênio na atmosfera, no ar, né? Ela fixa esse nitrogênio, transforma em amônia. Aí vem outra bactéria que transforma a amônia em nitrato. Justamente o nitrato vai ser utilizado pela planta para que ela possa crescer, para que ela possa ser mais nutritiva, por assim dizer. Que a falta do nitrogênio vai causar o quê? Um alimento mais fraco. Então você vai se alimentar e a digestão vai ser tão rápida que você vai sentir fome de novo. Então aqui é a importância dos decompositores, né? De exemplo, as bactérias. Isso está aqui no nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos para o próximo slide. Vamos lá, olha só essa pergunta. Quais os fatores que interferem na decomposição? Quais são, professor? Está aí na sua frente, ó. São 3. O calor, né? A transferência de energia. Então, quanto maior a temperatura, maior a transferência de energia, que é o calor, a umidade e o oxigênio aqui, ó. Então, são esses 3 fatores físicos que vai fazer com que o seu alimento ele estrague mais rápido, né? Que ele dure menos tempo, sua vida útil. Então, perceberam aqui?
Aí isso explica por que você coloca o alimento na geladeira. O que ela vai fazer? Vou mostrar agora para você. Deixa eu mudar aqui de cor, rapidinho, só para destacar. O que vai fazer? Quando você coloca aquela sua pizza que sobrou, aquele pedaço de pizza, aquele bolo, ou então outro alimento, a geladeira vai baixar a temperatura desse alimento, vai evitar a umidade, porque lá vai estar muito frio, muito gelado, congelante, e vai evitar que o oxigênio entre dentro da geladeira. Não é evitar totalmente, mas vai evitar sim uma parte. Então vai fazer com que o seu alimento dure mais tempo, que você utilize 3 a 1 semana no máximo, né? Porque a geladeira também ela não é perfeita, mas ela vai te ajudar a armazenar seu alimento melhor. Qual a importância dos decompositores para o equilíbrio ecológico? São muitas, gente. Você viu a importância. Haveria muitos cadáveres em vários ambientes, porque não teria micro-organismos para se alimentar daquilo ali. E não se alimentando, a terra ao redor não seria nutritiva, não teria os sais, a água necessária. As plantas elas não seriam alimentos bons, com sabor, né, com nutrientes necessários, seria um alimento fraco. Então é muito importante os micro-organismos. Fora também a questão da digestão, né? Ela auxilia a digestão no nosso intestino delgado. Então, e aí como é que ficaria para digerir? A gente teria muitos problemas digestivos se não existisse esses animais maravilhosos, esses seres microscópicos. E tem outros exemplos também, só que o tempo não me permite. Então é isso, turminha. Espero ter ficado bem claro com respeito a essa importância. Chegamos então ao fim desta aula. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que vocês não tenham cochilado, nem ficado entediado na minha aula. Por favor. Então vá lá no canal da rádio, curta lá esse vídeo, curta também as aulas dos nossos professores, nossos colegas, que se esforcem em fazer essas videoaulas. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Ouvintes aí da rádio que estão ouvindo. Espero que tenham prestado bastante atenção. E vamos lá. Bora para as próximas aulas seguintes. Até mais. Olá, meu povo bonito, abençoado de Deus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, o professor Giorgio Paulo, para a gente tratar um tema de história. Você que é do 9º ano, você que nos acompanha pela Goiânia FM 89,7 e pelo canal 51 no Facebook. Vamos lá? 9º ano, Primeira Guerra Mundial. Eita! Já pensou? E de 1914 a 1918. É um assunto, não é, que nos marca e nos traz consequências até hoje, essa Primeira Guerra Mundial. Mas vamos lá. No primeiro slide, então, a gente vai trabalhar com você exatamente algumas das razões, alguns dos motivos que fizeram com que a Europa entrasse em guerra. Então, eu trago para vocês 3 imagens, uma foto. Veja, a foto, não é? E o filme, ele começou a se desenvolver exatamente no início do século XX. Né? Os irmãos Lumière, franceses, inventaram o cinema. A fotografia ela já existia já desde o início do século XIX, 1801, por aí em diante. Então eu tenho uma foto do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Depois tem uma caricatura, um desenho, uma pintura na hora do tiro, né, que ele sofre um atentado em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina ou Herzegovina. Tá? E depois uma pintura mostrando aí algumas invenções da Primeira Guerra Mundial, como o Zeppelin, o avião do Barão Vermelho, o tanque Mark alemão, né? E os soldados da infantaria e da artilharia. Então, Primeira Guerra Mundial, conflito armado que começa em 1914, como uma disputa local entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia.
estende-se às potências imperialistas da Europa e atinge basicamente o mundo inteiro, né? Porque o Brasil, por exemplo, ele mandou alguns oficiais, mandou médicos, enfermeiros para a Europa da Primeira Guerra Mundial. Na época, o nosso presidente era um cara chamado Venceslau Braz. Tá? O estopim da guerra, o fósforo que fez acender lá a bomba, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que nasceu aí de 1863 até 1914. Ele era herdeiro do trono austríaco, né, da Áustria-Hungria. Na época existia esse império austro-húngaro. Hoje são dois países diferentes. Tá? Em Sarajevo, atual Bósnia-Herzegovina. Tá? A guerra termina em 1918, portanto, 4 anos de guerra, causando a morte de mais de 8 milhões de soldados e 6 milhões e meio de civis. Né? O saldo bastante negativo. Dizem que a Primeira Guerra Mundial foi uma das mais violentas, porque não teve contato corpo a corpo. Né? Enfim, mas vamos para o segundo slide. Nesse segundo slide, a gente vai encontrar já algumas questões relacionadas à origem, né, da guerra de fato. Né? Então, nesse segundo slide, deixa só a gente conseguir passar aqui do segundo slide. Tá? A gente tem nesse primeiro, só para você se lembrar aí, né, algumas fotos. Eu trago também já nesse segundo slide já outras fotos, né, e uma pintura, um quadro. Né? A prisão de Príncipe Gravilo, né? Depois do atentado. Depois eu tenho uma foto aí do Francisco José I, que é o imperador da Áustria-Hungria. Ele também já de lado com a roupa de gala, né? De roupa de monarca da Áustria-Hungria, que era um império. Então, ó, antecedentes. Quais foram as causas, né, dessa Primeira Guerra Mundial? Então, no começo do século XX, gente, a Alemanha se tornou o país mais poderoso da Europa continental após a Guerra Franco-Prussiana. Tá? Ou seja, a gente tinha, antes de formar a Alemanha como país, a gente tinha a Prússia, era um país forte. Tá? Na Guerra Franco-Prussiana, com a Prússia e a França, ele toma alguns territórios e se torna um país poderoso economicamente, principalmente com a indústria. Tá? Então, essa Guerra Franco-Prussiana acontece em 1870, que também é o ano da chamada unificação alemã. Então, os territórios todos que pertenciam a essa nação alemã, eles vão se unir em torno de um único imperador. Por isso chama-se Império Austro-Húngaro. Tá? Que vai depois tornar a Alemanha como um todo. Então, a nova potência ameaça os interesses econômicos do Reino Unido, né, que é a Inglaterra, e os políticos militares da Rússia e da França. As diferenças entre França e Alemanha são acirradas pela disputa do Marrocos, que fica na costa africana, ali no Estreito de Gibraltar. E em 1906, ele é cedido à França por um acordo. Então, a França fica com o Marrocos, né, a Inglaterra com o Egito. Então, isso, geopoliticamente, vai mexer com os países europeus, principalmente com a questão do tráfego de navios, né, pelo Mediterrâneo, Canal de Suez, Canal Estreito de Gibraltar. Então, são posições geográficas privilegiadas. Beleza? No próximo slide, a gente vai encontrar agora o seguinte, um resumo, né, da guerra como um todo. Tem uma imagem aí, né, uma pintura, um desenho, com algumas caricaturas, que eu vou deixar que depois vocês com calma vejam, enxerguem, né, vejam o que é que tem aí de diferente, tanto na França, na Alemanha, na Inglaterra, né, nos países que vão para a região dos Balcãs. Beleza? Então, ó, confrontam-se dois grupos de países organizados em pactos antagônicos, ou seja, contrários. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, e a Tríplice Entente, que vence a guerra, encabeçada pela França. A Europa perde sua posição na liderança planetária, né, para os Estados Unidos, que não se envolveu na guerra, obviamente, porque está lá no outro lado do Atlântico. Tá? Que assumem o comando das negociações mundiais e passam a ser o centro do poder do capitalismo. Então, os Estados Unidos passam a fornecer tudo para a Europa em guerra, para ambos os lados. Então, para os Estados Unidos, a guerra foi um negócio fantástico, fabuloso, né? Para ele ganhar em cima da guerra dos outros. Né? Era essa a ideia do capitalismo americano, dessa época do liberalismo econômico.
tá? São palavras, eu sei que vocês às vezes não estão acostumados a ouvir, mas serve de incentivo para você ir buscar qual é o significado, né, pesquisar, tá? Então, a reorganização do cenário político no continente europeu e as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, não é, ao perdedor, a Alemanha leva a Segunda Guerra Mundial, né, mais para frente. Então, o mundo do pós-guerra assiste também à implementação ou surgimento do primeiro Estado socialista, né, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que elas vai ser fundadas aí em 1917, durante o período da guerra. Então, no segundo slide, ou no próximo slide, eu trago para vocês um mapa da Europa na época da Primeira Guerra Mundial. Então, você vai ver, por exemplo, o Império Russo não existe mais, né? Na época era liderada pelo czar Nicolau II. Aí você tem aí, Áustria, Hungria, você tem a França, você tem a Inglaterra, né? Você tem o Império Turco Otomano lá embaixo, né? Então você tem nesse mapa aí, você tem como visualizar bem como era o mapa político da Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí as bandeiras representantes dos países, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, né, para você ter uma noção de bandeiras. Então, 3 anos depois, a Itália, a rival da França no Mediterrâneo, alia-se a 2 países, constituindo a chamada Tríplice Aliança. A Tríplice Entente tem origem na Entente Cordiale, formada em 1904 pelo Reino Unido e pela França para se opor ao expansionismo germânico, né, que é a Alemanha, e em 1907 conquista a adesão da Rússia. Então você tem Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. A Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Beleza? Próximo slide. Fases da Primeira Guerra Mundial. Alguns autores, gente, vocês vão encontrar nos livros de vocês algumas questões assim, divergência de cronograma, tá? Cronológico. Alguns autores dividem em 3 fases, outros dividem em 2. Mas o mais importante é a gente entender que teve a guerra de movimento e a guerra de trincheira, tá? Então tem aí 3 fotos para vocês olharem como era a guerra de trincheira, né? Os soldados cavavam buracos de 2 metros de altura ou de fundura, e esses buracos, né, imagina, com chuva, com lama, com neve, era um negócio, pense no negócio, não vou nem dizer para vocês, mas utilizando a classificação do estudioso Luiz de Alencar Araripe, tá? A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em 2 grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como a Guerra de Movimento, que é aquela que a turma avançou sobre o território do outro, tá? E aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, que ocupou um período de tempo aí de 1915 a 1918. Alguns autores dizem assim, Guerra de Movimento, Guerra de Trincheiras e Guerra de Movimento. Certo? Que seria avançar sobre o território do inimigo, depois ficaram nas trincheiras parados um bom tempo, e depois o avanço do outro lado, voltando e reconquistando o seu território. Tá certo? Mas é por isso que se diz que a Primeira Guerra Mundial foi um período muito difícil, né? Porque morreram muitas pessoas. Tem um filme novo aí que saiu ano passado, exatamente 1914, que mostra um pouco, né, da realidade da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem poucas coisas sobre ela. No próximo slide, a gente tem aí já as ofensivas, né? A alemã e como se processou esse período de tempo, né, chamada linha Maginot, tá? Que é entre os territórios da Alemanha e da Áustria-Hungria, os territórios da França, né, chegando até mais ou menos ali a Bélgica e a Holanda. Então, da primeira fase da guerra, gente, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga. Então, a Bélgica, lá em cima no Atlântico Norte, a Holanda, então, eram países, pontos estratégicos, tá? Esse plano foi chamado de Plano Schlieffen, beleza? Na frente ocidental, por exemplo, destacaram-se batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, então imagine você, geografia a gente aprende em cartografia, norte, sul, leste e oeste. O leste é o oriental, o oeste é o ocidental, tá?
Lembra-se daquela estrelinha lá da Rosa dos Ventos, beleza? Para você só entender um pouquinho como é que funciona. Então, na frente oriental, portanto, na frente leste, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. Então tem um mapa aí, bem desenhadozinho, pintado com as cores, para que você possa ter essa noção bem clara, nítida, né, no mapa. Você que está me ouvindo pela rádio também vai entender um pouco o que eu estou falando, mas pode depois acessar lá o canal 51 e você vê essa aula na íntegra e ver os mapas, as imagens, tá? E depois você deixa lá o seu like se gostou da aula ou não. Próximo slide. A gente tem aí já cenas da assinatura do Tratado de Versalhes, não é? Então, ó, a Primeira Guerra Mundial encerrou-se com o resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Então, Bulgária, Áustria, Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república num país, chamados social-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Inclusive, alguns desses generais foram considerados traidores da Alemanha, traidores da pátria, né? Então, exatamente quando vai surgir aí depois um partido nacional dos trabalhadores alemães, o chamado nazismo, tá? Que vai ser um negócio complicado. Mas próximo slide, a gente tem agora o que, meu povo? Hein? Além dessa imagem que depois que vocês vissem, eu trago mais imagens, fotos, né, do Tratado de Versalhes. Então, digo que são imagens raras, tá? Imagens raras que nós conseguimos trazer para vocês. Por exemplo, grandes líderes, né, da história, os generais, alguns deles participaram efetivamente da guerra, né? É diferente hoje de uma guerra feita videogame. Né? Você, então, nessas consequências da guerra, então você tem aí 2 imagens, uma foto e uma pintura, não é? E aí, como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota lá em 1871 na Guerra Franco-Prussiana. Então, dessa forma, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunham termos duríssimos à sua Alemanha, coisa que foi diferente lá em 1971, quando a França se viu humilhada dentro da sua própria casa, né? Ou seja, foi a revanche, era o revanchismo francês, que faz parte dessas consequências aí, e também causas da guerra. No próximo slide, então, a gente tem aí os 3 principais líderes, né? Eu trouxe para vocês essa foto icônica, histórica, de Woodrow Wilson, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Aliás, Woodrow Wilson era o presidente americano. O primeiro-ministro da Inglaterra, David Lloyd George, e o primeiro-ministro da França, Georges Clemenceau. Então, essas 3 personalidades, elas foram responsáveis pela assinatura do Tratado de Versalhes e os termos de imposição aos Estados Unidos, né? Inclusive os 14 pontos de Wilson, que é uma outra parte da história. Mas, enfim, a Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Vê bem, foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo, esse sentimento, né, de revanchismo alemão. Então, a gente tem aí talvez um outro slide, senão a gente tem um slide que eu quero só para vocês trazerem, mapa, 2 mapas, a Europa antes da guerra e a Europa depois da guerra, como ficou essa parte política, quais foram os países que deixaram de existir, quais foram os novos países que passaram então a fazer parte da Alemanha. E aí eu deixo como missão para vocês. Tem um próximo desafio, que é aí uma perguntinha básica.
tem 4 alternativas, letra A, B, C e D, e a E, para você responder. Então a pergunta é: ao final da Primeira Guerra Mundial, instalou-se na Alemanha uma Assembleia Nacional que se reuniu em Weimar para preparar uma nova Constituição para o país. Nascia ali um novo Estado alemão chamado de... Aí você vai ler com calma e vai marcar aí a opção. Beleza? Então, fique com Deus mais uma vez. Se for sair de casa, não esqueça a máscara, não tente aglomerar. Vamos tomar a vacina, se Deus quiser, quando chegar a nossa hora. Então, fique com Deus. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos acompanhe. Olá, alunos do 9º ano, professor Severino Tiago aqui com vocês, tá certo? Na Rádio Goiânia FM, pelo Facebook, canal 51. A gente vai começar a aula aqui do 9º ano, Ocidente e Oriente, o mundo dividido. Isso é um oferecimento da Secretaria de Educação e Inovação da Prefeitura de Goiânia e da Rádio Goiânia FM. Aqui, minha gente, essa questão de divisão do mundo em Oriente e Ocidente, a gente precisa primeiro discutir o significado dessas palavrinhas, né? Está lá na cartografia, mas elas são usadas aqui de várias formas, porque não é apenas a posição de onde as coisas estão na Terra. Tem muito a ver também com as ideias, com os pensamentos, com os conhecimentos, com as ideologias. Então, mas é necessário que a gente primeiro especifique o que significa Oriente e Ocidente. O Oriente é o leste. Você chega ali, a praia está no Oriente, a praia da gente aqui, Carne de Vaca, Pontas de Pedra, né? As praias brasileiras estão a leste, estão no Oriente, tá certo? E o Ocidente, Oeste, o outro lado. Tá bom, minha gente? Onde está ali o Acre, né? O ponto extremo oeste do Brasil, está lá no Ocidente. É o Ocidente e o Oriente. Essas palavras, Oriente e Ocidente, significam leste e oeste. O mundo pode ser dividido dessa forma, tá certo? Você que está ouvindo pela Rádio Goiânia FM, visualize o mapa mundi, que você vai perceber que existe, pode passar para o outro slide, Varão, que existe um meridiano, né, um paralelo vertical, o principal paralelo de 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. A partir desse meridiano de Greenwich, dessa referência, a gente pode dividir o mundo em Oriente e Ocidente. Tá bom? Ocidente, o lado oeste, onde nós estamos, né? E Oriente, o lado leste, do meridiano de Greenwich, onde está boa parte do continente africano, onde está boa parte da Europa, o continente asiático, o Japão, a China, a Rússia, está lá no lado oriental. No lado ocidental está a gente aqui, o Brasil, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, a América do Norte, né, que está o Canadá, os Estados Unidos, o México, tá bom? A América Latina, essa parte ocidental do planeta. E essa parte ocidental tem muito valor, muita importância, viu? A gente vai perceber isso no próximo slide. Veja só, a representação de mundo tal como conhecemos é uma visão europeia, vem lá da Europa, tá certo? Que divide o espaço mundial em este lado e o espaço do outro lado. Do outro lado de onde? Da linha, do meridiano de Greenwich. Os europeus aperfeiçoaram bastante a cartografia. Dizia-se até um mito que existia a escola de Sagres, em Portugal, para desenvolver técnicas de navegação e cartográficas, né? Mas a gente depois viu que era uma grande fábula inventada para gloriar os feitos europeus, os feitos portugueses. Mas, realmente, as grandes navegações lá no século XVI foram importantíssimas para que se desenvolvesse as técnicas cartográficas, que é de representação do mundo. Então, a Europa sempre foi colocada no centro das representações cartográficas. Se você observar o mapa que a gente está exibindo aqui, qualquer mapa que você vê aí, mapa mundi, no seu livro de geografia, no livro de história, no Atlas, você vai perceber que a Europa está centralizada no mapa, tá certo? Essa é a visão eurocentrista. Os europeus, como dominaram o conhecimento, a produção do conhecimento, a produção cartográfica, os europeus, então, impuseram essa visão de mundo, né? De uma Europa que está acima da linha do Equador, numa posição acima dos outros países, e também de uma Europa ocidental, centralizada, que levou o seu conhecimento, a sua religião, a sua língua
para boa parte do mundo. Então, essa divisão do mundo em Ocidente e Oriente tem muito a ver com isso. Há países, por exemplo, que estão localizados no Oriente, mas, na verdade, são ocidentais. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, a gente pode perceber que há uma ocidentalização, porque tem a ver com a cultura, com a história daquele povo, com a língua falada, com a religião, com o processo de colonização, de ocupação, de povoamento, né? Então, essa questão de Oriente e Ocidente é também histórica, não está apenas na posição. Apesar que as posições cartográficas também são resultados das ideias. Passa aí, servo de Deus. Aqui, criou-se assim um princípio universal que dizia que as populações das colônias viviam sob condições subhumanas, colônias aqui, né? Por exemplo, Brasil, na época do descobrimento, né? Do descobrimento, não, como é que dá o nome? É outro nome, não é descobrimento. Na época que os europeus vieram para aqui, porque aqui já existiam os indígenas, já existiam os povos pré-colombianos, como vocês viram na aula de história, né? Então, o que é que acontece? Naquela época, tinha-se essa visão, e ela se predominou, ela continuou por muito tempo, de que as populações das colônias, que realmente viviam sob condições subhumanas, condições terríveis de sobrevivência, né? Pois eram desprovidas da capacidade de pensar, desprovidas de saberes, mas não por conta de que eles viviam nos trópicos, como imaginavam antigamente. O pessoal que viveu nos trópicos, nas áreas quentes aqui no Brasil, eram atrasados por conta de que viviam nessa região. Era uma visão determinista, mas não é verdade. Essa visão ela foi vencida, superada na ciência. O mapa é uma forte representação desses pensamentos preconceituosos que fundaram as ciências lá no século XVI e que se perpetuaram durante muito tempo. Só recentemente que a gente conseguiu desenvolver uma geografia, uma cartografia que não fosse tão excludente, que não tivesse tantos preconceitos. Então, o mapa representou bem esses preconceitos, trazia uma verdade proveniente da sua suposta acurácia, ele era muito preciso, o pessoal achava que era uma técnica que não tinha erro, mas o mapa ele é um instrumento de poder, é um instrumento ideológico, ele é resultado do contexto histórico em que um povo viveu. Então, o contexto era de avanço das potências europeias, né, pelo mundo, no século XVI, por aqui, pelas Américas, no século XVIII, na África, na Ásia, né, na Oceania. Então, esse daí é o legado que a gente teve, mas a gente está recuperando. Passa para o próximo servo de Deus. Então, aqui, ó, esse mapa que a gente viu, ele é baseado no livro Choque de Civilizações. A América Latina é considerada parte do Ocidente, uma civilização distinta, intimamente relacionada ao Ocidente ou dependente dele. A América Latina é a região que a gente vive. E ela está aqui no Ocidente por conta de que a gente fala português, a gente pratica a religião cristã, católica, né? Predominantemente, religiões de origem cristã, judaico-cristã. A nossa cultura, os valores dela são valores judaico-cristãs, são os valores da Europa, tá bom? O mundo ocidental é o mundo que a Europa construiu. Lá no século XVI, século XVII, século XVIII, a Europa levou a sua religião para o mundo. Ensinou o índio, por exemplo, a rezar o Pai Nosso, a falar português, não é? a se vestir, né? A ter crenças e valores que não eram da sua cultura. Então, assim, os Estados Unidos também, o Canadá, a América do Norte se ocidentalizou por conta dos ingleses, né? Aqui na América Latina foram predominantemente os espanhóis e os portugueses que nos ocidentalizaram, que levou para a gente a cultura ocidental. Então, o que é que acontece? Não que o Oriente se apagou. O Oriente é onde está, por exemplo, o Japão, né? O Japão se ocidentalizou, observe só. Muito da cultura ocidental é ocidental, da cultura japonesa é ocidental. Mas isso não significa que ele é um país ocidental, né? Um país oriental foi representante lá, né, Giorgio? Tá falando de Giorgio, tu corta, varão. Eita, gota séria. Então, veja só, o Japão está lá no Oriente, é um grande representante, a China, vários países orientais estão ali representando o Oriente, né? E estão poderosos hoje em dia, estão se mostrando, os chineses estão aparecendo, os japoneses estão levando sua cultura pelo mundo, começou ali com os mangás, está aí na Netflix, na televisão, no cinema, no teatro, nos meios de comunicação, levando a sua cultura. Hoje em dia, a ocidentalização do mundo acontece por meio da globalização.
a globalização promove uma padronização cultural, uma homogeneização dos costumes de acordo com a cultura ocidental. Viu, gente? Aqui, o período após a Segunda Guerra Mundial, né, até 1989, no final da década de 40 até 1989, ficou conhecido como uma ordem bipolar. A gente também dividiu o mundo em leste e oeste, né? Em ocidente e oriente, de acordo com os sistemas políticos e econômicos que eles adotaram. Então, ali a gente teve dois países poderosos, os Estados Unidos representando o mundo ocidental, levando a sua voz, os seus valores para o mundo ocidental, tá certo? E, do outro lado, a antiga União Soviética, que representava o mundo oriental. A grande potência oriental era a União Soviética, que veio ao fim em 1989. Quem está vendo pelo Facebook, pelo canal 51, está vendo aqui de vermelho os países ocidentais, que eram capitalistas, que estavam influenciados pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era a grande potência capitalista. Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra muito forte, muito poderoso, recuperou a economia pelo plano Marshall lá da Alemanha, recuperou a economia japonesa, submeteu os europeus aos seus interesses durante muito tempo. Então, os Estados Unidos é o grande representante da cultura ocidental depois da Segunda Guerra. Observe, lá no passado, eram outros povos europeus, eram os povos europeus, né? Os ingleses, né? Os espanhóis no século XVI, os portugueses, depois os ingleses com a Revolução Industrial, a França, né? Os valores ocidentais são agora, no século XX, na Guerra Fria, que esse período é chamado de Guerra Fria, eles são levados, esses valores ocidentais, pelos Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética ela é representante do mundo oriental, é uma potência forte, mas que se fragmenta por diversas razões, né? Pela burocracia, pela falta de democracia, pela crise econômica que enfrentou, pelo atraso econômico, e ela desaparece em 1989, oficialmente em 1991, e agora surge os Estados Unidos como um porta-voz da globalização, mas aparecem os blocos econômicos, né? A União Europeia também aparece aí como representante do mundo ocidental, aparece também países importantes como os Estados Unidos, o Canadá, né? Os países da Europa rica, da Europa ocidental, o Japão, são os grandes representantes hoje dos valores ocidentais, ok? Os valores padronizados, né, pela globalização. Pode passar a serva de Deus. Aqui, isso aqui é um mapa que representa bem, na época da Guerra Fria, como que o mundo estava dividido, né, e as alianças que eles fizeram, né? A OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar, abrigou os interesses do mundo ocidental, ou seja, os países, na verdade, os valores ocidentais, os valores orientais, eles eram protegidos, inclusive, militarmente, né? Houveram formação de alianças militares para que pudesse se avançar esses valores pelo mundo. Houve uma guerra intensa, apesar que não foi uma guerra quente, não foi uma guerra direta, foi uma guerra fria, mas houve formações de organismos militares para proteger os países e levar adiante o ideal capitalista ou o ideal comunista, que era o caso do Pacto de Varsóvia, que a União Soviética criou para se contrapor à organização do Tratado do Atlântico Norte e proteger seus aliados. Vamos concluindo aqui. Os conceitos de Ocidente e Oriente tiveram seus significados transformados ao longo da história, nem sempre foram o mesmo, a gente viu isso aqui, a gente viu que no passado o mundo ocidental ele era representado por Portugal, por Espanha, lá no século XVIII, né? Depois, na Revolução Industrial, no século XVI, Portugal e Espanha. Século XVIII é a Revolução Industrial, então vêm os ingleses, os franceses, os alemães. Século XIX surgem os Estados Unidos como uma potência ocidental. E a gente viu também que, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética representavam cada um o seu mundo. Os Estados Unidos, o mundo ocidental, e o mundo oriental era representado pela antiga União Soviética. Na atualidade, esses conceitos também refletem uma divisão do mundo, minha gente, entre os islâmicos e os não islâmicos, por exemplo. Do ponto de vista de grupos radicais, de grupos terroristas, de grupos fundamentalistas, que declararam guerra ao Ocidente, aos valores ocidentais, né?
querendo indicar com isso o combate à influência dos Estados Unidos, da Europa, da cultura ocidental, nos países com maioria muçulmana. Então tem isso, né? Tem a guerra, o terrorismo que muitos grupos fazem no Oriente, organizações terroristas foram formadas, inclusive muitas delas patrocinadas com dinheiro dos Estados Unidos, treinadas pelos Estados Unidos, pela CIA, pela Agência de Inteligência Norte-Americana, né? Osama Bin Laden, por exemplo, que foi o líder da Al-Qaeda. Osama Bin Laden foi funcionário, né? Agente da inteligência norte-americana. Então, o que é que ocorre? Esses grupos terroristas, muitos deles surgidos nesse período aí da Guerra Fria, alimentados pelas potências da época, inclusive pelos Estados Unidos, hoje eles estão combatendo os valores ocidentais por meio da chamada Jihad Islâmica, ou da Guerra Santa, que é uma tradução literal do livro sagrado deles, do Corão, né? Que é a guerra ao infiel. Então, eles traduzem essa guerra como perseguição ao povo ocidental. E os representantes desse mundo ocidental os Estados Unidos, são os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, sofreu em 2001 um atentado terrorista que acabou com as Torres Gêmeas. Não sei se está aí nos próximos slides. Passa aí o próximo varão para a gente ver essa questão. Então, para você... Aí, pronto. Está aí uma foto. Quem está aqui pelo canal 51 dá para ver as Torres Gêmeas, o World Trade Center nos Estados Unidos, Nova York, sendo abatido por 2 aviões da Al-Qaeda, né, que estavam tomados pela Al-Qaeda. Morreram 19 pessoas que estavam no prédio e também morreram meio mundo de gente que estava dentro das 2 aeronaves que explodiram ali. Gente, este é o mundo ocidental, o mundo oriental. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Fiquem na